A paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma orientação para o culto doméstico produzida pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Pela primeira vez, a orientação é divulgada no mesmo horário em que o culto presencial, de ordem litúrgica muito semelhante, é prestado presencialmente em nossa sede. Reserve esse tempo. Pare com outras atividades. Cultue dedicadamente a Deus. Acompanhe as leituras bíblicas e a pregação da palavra de Deus. Nos momentos de oração, em nome do Senhor Jesus, busque a Deus. Acompanhe os hinos que integram essa orientação. Onde quer que você esteja agora, que a graça do Senhor te alcance e conceda vida e paz. Aqui está a ordem dessa orientação. As leituras serão do Salmo 116 e do Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 8. Ao Senhor Deus, em Cristo, seja toda a glória. Vamos cultuar ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 116, versos 1 a 19. Por favor, abra sua Bíblia lá. Salmo 116, versos 1 a 19. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassível e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Muitas são as tribulações da vida do justo, mas o Senhor nos livra. Que daremos ao Senhor por tantos benefícios que nos tem feito? Como manifestaremos a nossa gratidão? Ele diz aqui que devemos tomar o cálice da salvação e invocar o seu nome. Fomos salvos, isto foi obra de Deus sobre nós. Que tal pararmos de buscar salvação pelas nossas próprias forças? Já fomos redimidos. E assim, tomando do cálice da salvação, invoquemos o nome do Senhor. Adoremos o Senhor. Sejamos gratos diante dele. Obedeçamos às suas ordens por amor a ele. É isto que o Salmo nos ensina. Se a morte vier a nos alcançar, lembremos-nos na sua iminência. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que em todo o tempo haja paz no seu coração e que você seja grato a Deus enquanto viver.
Nós vamos gastar 1 minuto agora diante de Deus. E se você achar que é pouco, pause o vídeo, ore mais tempo. Pare tudo. Ore ao Senhor. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus? A palavra do Senhor em João, capítulo 12. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Evangelho de João, capítulo 12. E deste capítulo 12 serão lidos os versos 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?
Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Deus nos abençoe no estudo da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que darei ao Senhor? Esse texto combina muito bem com o Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor? A família de Lázaro havia sido grandemente agraciada e, percebendo a graça recebida, quis dar algo ao Senhor. Judas não foi agraciado e, não tendo sido agraciado, queria dar algo ao Senhor ou deixar de dar. Vamos estudar esse texto? João 12, de 1 a 8, para que nós nos localizemos. Qual é a nossa posição diante do Senhor? Que temos desejado dar-lhe diante de tanta bênção que nos concedeu? E nenhuma bênção pode ser comparada à gloriosa redenção, o perdão dos nossos pecados, a nova vida que nos concedeu em Cristo Jesus. Vamos nos localizar geograficamente? Se nós formos considerar desde o Rio Jordão até Jerusalém, o caminho próximo à cabeceira do Mar Morto deveria incluir a travessia do Jordão, a chegada até Jericó, uma viagem longa, talvez até de mais de um dia, até chegar em Betânia, e Betânia, próxima de Jerusalém, cerca de 30 a 40 minutos, dependendo do ritmo da caminhada, permitiria então que Jesus fizesse de Betânia a sua base, o local onde ele pudesse repousar e permanecer nos dias que se aproximavam da Páscoa, que aqui é anunciada logo no versículo 1 do capítulo 12 de João, 6 dias antes da Páscoa. O Senhor Jesus, então, chega até Betânia, e como os outros evangelhos vão mostrar, ele ia e vinha de Betânia algumas vezes, até que, chegado a hora da sua morte, do seu sacrifício na cruz, às vésperas, ele passou a pernoitar no Monte das Oliveiras. Temos aqui, então, uma referência inicial. O Senhor Jesus estava voltando do norte, da região da Galileia, atravessa o Jordão, certamente passa por Jericó, e temos isso nos outros evangelhos. Observe, por exemplo, o de Lucas, em seu capítulo 19, chega até Betânia. E de Betânia ele poderá ir e vir nas suas viagens a Jerusalém. O que nós vemos aqui é que, logo no versículo 1 do capítulo 12, é que o Senhor Jesus estava com a família de Lázaro, e no 2 é dito que lhe foi oferecida uma ceia. Lá em Mateus 26, verso 6, nós ficamos sabendo que essa ceia foi oferecida por Simão, o leproso. Seguramente alguém que havia sido leproso e já não era mais, com grande probabilidade, curado pelo Senhor Jesus. E por que dizemos que não era mais leproso? Porque ele ia receber gente para jantar em sua casa, e seguramente os leprosos não tinham nenhum contato social com quem quer que fosse para poderem receber alguém até mesmo em casa para jantar. Simão já não era leproso, mas assim era identificado socialmente. Na casa dele é que o Senhor Jesus foi jantar, acompanhado da família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. Mas a nossa pergunta é: que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Os versos 2 e 3 nos mostram as atitudes da família de Lázaro. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Cada um de nós tem a sua própria característica. Redimidos que fomos pela graça
por meio da fé que o Espírito colocou em nós, para que a depositássemos em Cristo Jesus, nós somos redimidos, somos justificados. A graça nos transforma em amigos do Senhor Jesus, em gente que faz parte da família do Senhor. Nós podemos cear juntos. Mas alguns de nós, ao invés de desfrutarmos desses momentos de comunhão com o Senhor, preferimos nos afastar e trabalhar. Vejam, o trabalho é muito importante. O Senhor Jesus Cristo disse que quem o ama, o obedece, isto é, trabalha conforme as suas ordens. Trabalhar é muito importante, servir ao Senhor é realmente muito importante. É a expressão do nosso amor por Ele. Mas nós não podemos permitir que este trabalho pelo Senhor acabe por nos afastar dele. É preciso que, enquanto nós o servimos, nós também mantenhamos, por sua graça, esse vínculo de comunhão, desfrutando do Senhor, ouvindo, aprendendo dele, desfrutando da alegria que ele concede, entregando o nosso coração a ele em adoração, sendo edificados nesse convívio sem igual. Marta servia. Ela deveria servir, mas ela não poderia se esquecer de parar e de compartilhar a vida com Cristo, desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus. Aliás, era isso que Lázaro fazia. O texto nos diz, Lázaro que era um dos que estavam com ele, com Jesus à mesa. Lázaro não pensou em servir. Se você se lembra daquela outra passagem em que Marta e Maria estão ao redor de Jesus e Marta trabalhava e reclamava por trabalhar sozinha, sem a ajuda de Maria, e Maria se prostrava aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, ambas ouviram do Senhor Jesus, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A comunhão com o Senhor é a melhor parte, e Lázaro havia escolhido esta. A de permanecer à mesa com Ele, ouvi-lo, falar com Ele, saber que nesta comunhão Ele seria abençoado, Ele seria consolado, fortalecido, Ele aprenderia com o Senhor Jesus e ainda se alegraria com Ele. Então nós temos aqui serviço da parte de Marta e alegria, duas bênçãos. Entretanto, a comunhão de Lázaro com o Senhor não mostra, não expressa no texto algo mais que Maria expressou. O texto não diz se Lázaro o fez ou não, mas enfatiza que algo foi feito por Maria. E isto é tão importante que no capítulo 11, versículo 2, já é mencionado pelo evangelista João. 11:2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Maria serviu ao Senhor, serviu derramando sobre ele o bálsamo, 1 libra de bálsamo de nardo puro. Ela serviu ao Senhor. Conforme Mateus 26, verso 7, ela colocou o bálsamo também sobre a cabeça do Senhor. O Senhor recebeu o bálsamo em seu corpo, na cabeça, nos pés. Maria o perfumava, Maria o engrandecia, Maria o adorava com o perfume. E ela fazia isto por quê? Porque o seu irmão havia sido ressuscitado dos mortos. Porque ela, crente no Senhor Jesus, sabia que crendo nele tinha vida. Então ela o servia, como Marta servia. Ela tinha comunhão com ele, ela estava aos pés do Senhor Jesus. E ela o expressava com grata adoração. Irmãos, que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Darei tudo o que sou, tudo o que tenho. Darei o meu serviço. Desfrutarei da sua comunhão, beberei do cálice da salvação, diz o salmista no 116:13. Mas eu o adorarei, eu cumprirei diante dele os meus votos, serviço,
Eu terei comunhão com ele e o adorarei na presença do seu povo. Eis aí, Maria. Seja assim o nosso coração, servindo, sim, comungando, adorando, cheio de gratidão em nossos corações. Mas, nesses nossos tempos e desde a queda de Adão, sempre houve, há e haverá, até a volta do Senhor Jesus, os contrários. Maria faz aquele gesto de adoração ao Senhor e Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse, verso 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E Judas, ao levantar a voz assim, ele trouxe consigo o apoio de alguns outros discípulos. Lá em Mateus 26, versos 8 e 9, é dito que os discípulos disseram isso. Alguns deles com a liderança, seguramente, de Judas. Judas, que o texto explica aqui no versículo 6, isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João identifica que Judas não queria dar dinheiro para os pobres, mas queria, sim, pegar parte daqueles 300 denários que ele julgou ser o valor do perfume. Meus irmãos, entre nós, no meio da igreja, infelizmente, sempre haverá Judas Iscariotes. Gente que não aceitará o serviço, gente que não aceitará a comunhão, mas que muito especialmente se oporá à adoração. Vai se opor àquilo que os filhos de Deus fazem, em comunhão com Ele, a serviço dEle, adorando o Senhor. Mas para que esse instrumento musical? Para que gastarmos todo esse tempo? Para que esse cuidado com a letra? Para que esse ambiente para esta adoração, para este culto? Para que dedicar-se dessa maneira durante tanto tempo na sua vida? Para quê? Para quê? Para quê? Não precisa. Dá um jeito. Deus aceita de outro jeito. Vamos ajudar os pobres. Isso é mais importante. É um engano. É um engano. Que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Veja a resposta do Senhor aqui nos versículos 7 e 8 de João, capítulo 12. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nos outros evangelhos, em especial o de Mateus e o de Marcos, é dito que ele estava sendo preparado para a sua morte. Ele estava sendo então adorado por Maria. Primeiro o Senhor, depois os pobres. Primeiro entregar-nos completamente ao Senhor, servindo-o, comungando com Ele, adorando-o com o mais precioso de nós, então com tudo que somos. Primeiro o Senhor, e por causa do Senhor, os outros, aos quais sempre temos conosco. Primeiro Deus. Deus deve ser o centro do nosso amor, da nossa existência, do nosso serviço, da nossa comunhão, da nossa adoração. Esta é a palavra do Senhor. Que vem primeiro? Ele. Deus vem primeiro. Primeiro a Cristo. Depois a quem quer que seja. Primeiro a Deus. E observemos, indo lá para Mateus, capítulo 26, verso 12. Por favor, vamos abrir ali. 26, 12 de Mateus. Lendo do 11, os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, como João diz. E o 12, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, cabeça, pés, ela o fez para o meu sepultamento. Ora,
o sepultamento é o ato prévio à degradação. É o ato que acontece, o sepultamento, para que aquele que estava vivo agora seja escondido dos vivos por estar morto. E Maria o preparava com o seu perfume, na interpretação do Senhor Jesus, para aqueles dias de sepulcro, aqueles dias em que ele, morto, estaria no sepulcro que mais tarde ficaria vazio por sua ressurreição. Ela o exaltava antes que ele fosse completamente degradado. O vale mais profundo da humilhação do Senhor Jesus foi a sepultura. Encarnar foi humilhante. Encarnar e nascer de mulher foi humilhante. Viver em fuga com o risco de morte foi humilhante. Foi difícil desde o início. Era difícil a cada dia. Difícil na véspera da Páscoa. Difícil na cruz. Mas não acabou aí. Ele teve o ápice, ou melhor ainda, o mais profundo vale da sua humilhação na sepultura. Mas Maria o perfumava para lá. Assim o Senhor Jesus identificava. Isto era precioso aos olhos do Senhor. E por fim, nesta parte, nessa sessão, podemos observar que o texto lá em Mateus 26, 13, e acabamos de olhar ali bem próximo desse aí, com o verso 12, diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Sim, estamos nós aqui hoje, estudando a palavra de Deus, passando os olhos por 2 evangelhos, sabendo que ela também é mencionada no de Marcos, recordando-nos do que Maria fez para a memória sua, aprendendo com ela a adorar ao Senhor com tudo o que temos, que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito, eu o servirei, eu terei comunhão com Ele, eu darei tudo o que tenho, mesmo que seja o mais precioso. E assim nos lembramos de Maria. Mas nós nos lembramos apenas de Maria? Nós também nos lembramos dos demais personagens, mas há uma ênfase aqui, não é? Nos lembramos de Judas, que foi o que o traiu. Ladrão da bolsa. Mentiroso. Alguém que queria tirar proveito, desvirtuando a adoração do Senhor. Há pessoas que querem tomar o lugar do Senhor naquilo que lhe é devido. Devemos dar tudo ao Senhor. E alguém quer usurpar o lugar do Senhor e receber tudo de nós. Atente, observe. Judas teve o seu destino o mais terrível possível. Nós devemos aprender com Judas a não segui-lo. Na vida aprendemos com os bons e com os maus exemplos. Com os bons, com Marta, ainda melhor, com Lázaro, muito bom, excelente. Com Maria, aprendemos. E aprendemos a não andar como Judas Iscariotes. Devemos andar como Maria. Devemos andar como os justos. Porque a palavra nos diz, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que mesmo no nosso futuro, no futuro diante de Deus, lá depois da nossa morte, seremos bem-aventurados quando tivermos o que lembrar diante do Senhor a respeito do serviço, da comunhão e da grata adoração. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Obras, o serviço, a comunhão, a adoração grata diante de Deus. Tudo isso são coisas que se entregam ao Senhor.
e que serão lembradas pelo Senhor naquele dia, quando estivermos em sua presença, mediados por Cristo, carregando conosco as obras praticadas em Cristo Jesus. Assim, então, como responderemos à pergunta: que darei ao Senhor? Como você responde? Você tem dado ao Senhor tudo? Eu não me refiro ao seu dinheiro, não. As igrejas costumam falar de tudo observando apenas os recursos financeiros, muitas vezes querendo o dinheiro das pessoas e não as pessoas para Deus. Querem o dinheiro das pessoas para si, me lembrando a Judas, e não as vidas das pessoas para Deus, adorando, servindo, comungando com Ele, expressando gratidão diante dEle. Que daremos ao Senhor? Você tem dado ao Senhor serviço? Você tem desfrutado da companhia do Senhor, dado da sua companhia ao Senhor, tendo comunhão com Ele? Você tem dado ao Senhor o teu bem mais precioso, a tua vida, o teu vaso de bálsamo, de nardo puro? Pense nisso. Adore ao Senhor com todo o teu ser. Que Deus te abençoe. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso. Grata memória, quando perdi
Senhor nosso Deus, ouve a nossa oração. Ouve em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que te daremos por tantos benefícios que nos tens feito? Queremos, Senhor, como o salmista, beber do cálice da tua salvação. Queremos, Senhor, como a família de Lázaro, te servir com alegria e, sobretudo, te adorar sinceramente com imensa gratidão. Somos teus. Tudo o que somos e tudo o que temos, o tempo de vida, a quantidade de bens, tudo o que nos deste, tudo é teu. De ti recebemos e das tuas mãos te damos, Senhor. Ó Deus, concede que seja assim, verdadeiramente assim. Concede que não haja dedicação grande demais, entrega grande demais, serviço difícil demais. Concede que, segundo as forças que nos deste, sejamos dedicados e fiéis a Ti. Tu nos deste a vida, o perdão mediante a fé em Cristo, a justificação, a esperança da vida eterna, a comunhão presente e futura contigo em verdadeira paz. Que daremos a Ti? Capacita-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.